Eu sou Márcia Costantini, sou vice-presidente da Acertem. A Acertem, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Agora somente do trabalho temporário. Eu trago um abraço da nossa presidente Ismália, que confirmou até a participação, mas infelizmente ela teve um problema de saúde e não pôde estar aqui conosco. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer ao CRA, agora aqui na pessoa da Roberta, que nos deu um grande apoio, nos cedendo gratuitamente aqui esse espaço, muito bom. Então, assim, eu estou bastante feliz pela adesão de todos. Nós temos aqui empresas associadas e empresas também não associadas. E eu gostaria até de apresentar rapidamente um pouquinho a Acertem para vocês, para depois a gente inicialmente, aliás, atingirmos direto o nosso objetivo. Para onde que eu aponto? Calma, amigo. Bom, nossa entidade tem 44 anos, ela, inclusive, é mais antiga que a lei, que é de 74. E hoje a gente está realmente promovendo somente o trabalho temporário. Nós temos, então, uma lei. Eu vou passar algumas coisas rapidamente, porque essa apresentação a gente fez em outro local. Temos, então, regulamentado pela Lei 6.019 e as empresas devidamente registradas no Ministério do Trabalho. Eu trouxe, assim, a nível de curiosidade até, alguns números hoje da nossa atividade. Hoje o faturamento nos últimos 2 anos passados está em torno de 15 bilhões de reais. Às vezes eu acho que as pessoas nos estados não têm noção do que é a nossa atividade no Brasil. E aí a gente vem fazendo esse estudo e trouxemos esses números para vocês. Nos últimos, nesse 12 e 13, foram 592 mil trabalhadores temporários, cuja remuneração média é em torno de R$ 1.120. O faturamento anual, aí no caso, nossa região sudeste, faturamento, gira em torno de 7 bilhões de reais. E nós temos aí sul, nordeste, centro-oeste, enfim, aqui realmente a região sudeste é que fica com o maior faturamento, efetivamente, sempre naquela proporção 30-70, 70% para o comércio, 30% para a indústria. Ali nós destacamos em torno de 8 bilhões de reais pagos como salários para os trabalhadores temporários. Eu estou falando no nível Brasil, tá, gente? Nós temos uma participação no Fundo de Garantia de 636 milhões por ano, e o INSS também de mais de 1 bilhão e meio de reais por ano. Isso é para vocês perceberem quanto nós somos importantes nesse país, gerando emprego, gerando FGTS, INSS, enfim, né? Bom, aqui eu destaco alguns objetivos da Acertem. Estabelecer normativas de condutas e operação no agenciamento do emprego e do trabalho temporário, tanto para tomadores, trabalhadores e agências. Quer dizer, nosso principal objetivo hoje, a gente já está discutindo, está realmente brigando. Nós temos frequentemente visitado ministros e pessoas bastante influentes em Brasília. Doutor Marcos, nosso diretor jurídico, vai colocar um pouquinho mais para vocês, até das nossas ações. Esse eu vou passar rapidamente. Nós entendemos que algumas modificações seriam necessárias e super importantes, né? Importância estratégica para ajustar o quadro de RH às sazonalidades, a não precarização, já que o trabalho temporário realmente não é uma precarização, desconhecimento do trabalho temporário por parte dos fiscais, juízes e procuradores. Hoje nós temos conversado muito isso em Brasília. A necessidade de ampliação do prazo de contrato temporário para 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, isso é uma das nossas metas. Acréscimo de outros motivos justificadores, para a gente realmente não ficar amarrado naquele acréscimo. Redução das cotas patronal e obreira do INSS de 20% para 10%. Alteração das súmulas, uma delas a gente vai conversar aqui, a 244, a 378, o TST, e modificação das leis das cotas dos aprendizes e PCDs,
que outra coisa que nos atormenta muito hoje. Bom, essa é a nossa diretoria executiva, a CER tem a Associação Brasileira, nós temos Gismalha, nossa... Opa! Voltando. Gismalha, nossa presidente, fica em São Paulo. Nosso vice-diretor de comunicação, José Antônio, também fica em São Paulo. Eu fico aqui no Rio de Janeiro, portanto, além de vice, a gente também tem a diretoria regional. Nosso diretor de assuntos legais, diretor jurídico, Marco Aurélio, o qual presente aqui. Diretor administrativo financeiro, que é o Ademir, também fica em São Paulo. Evandro, diretor de comunicações e eventos, também fica em São Paulo. E o vice-diretor administrativo, Silvio, também ficam em São Paulo. Lembrando que todos nós somos voluntários, tá, gente? Nós todos somos voluntários. Com exceção da nossa equipe que fica no escritório em São Paulo, nós não temos bases físicas nas regionais. Porém, temos representantes, são diretores regionais, também voluntários. Temos a Mara. Eu e esse aparelhinho aqui. Mara, presente aqui, queria destacar a sua presença. Levanta, por favor. Mara é a nossa diretora regional do Distrito Federal, que abre todas as nossas portas com ministros do TST, do STF, os quais a gente já teve assim, a oportunidade de conhecer. No Ministério do Trabalho, Ministério de tudo, né, Mara? A Mara é um espetáculo, tem nos ajudado muitíssimo. O Danilo, que é o diretor regional do Paraná. A Graziele, que é a nossa diretora no Rio Grande do Sul. E o Carlos Teixeira, José Carlos, que é o nosso diretor hoje em Minas Gerais. Lembrando que uma das nossas metas realmente é aumentar a nossa representação em outros estados do país. Nosso principal papel é simplesmente reunir mais associados e angariar o maior número de empresas possível, né? Porque nós entendemos que juntos a gente pode fazer alguma coisa. E hoje nossa associação contempla 150 empresas no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, 25. Nós tivemos 2 novos associados esse mês. Eles estão presentes? Os 2 novos associados já chegaram? Eu não me lembro o nome, infelizmente. Mas eu gostaria, então, de contar com vocês para que possam conhecer um pouco mais o nosso trabalho, visitando o nosso site, conversando comigo, eu fico à disposição. E é isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês e, mais uma vez, ao CRA. E agora eu gostaria de chamar o Dr. Marcos Aurélio, nosso diretor jurídico, vai abordar a súmula. Vai falar sobre a portaria 378. Gente querida do Rio de Janeiro, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês perceberam que eu falei três vezes boa tarde? Perceberam? Na primeira vez eu falei boa tarde. Na segunda vez, eu dupliquei e falei boa tarde. E na terceira vez, eu terceirizei e falei boa tarde. Será que falar 3 vezes boa tarde é terceirizar? Será que essa palavra terceiro está adequada? Será que eu me expressei bem? Será que eu fui feliz? Eu disse certo ou eu maldisse? Como assim? Será que... Assim tá. Assim? É. Será que terceirizar não é maldizer? Será que terceirizar não é maldito? Será que terceirização não é uma maldição? Será que misturar trabalho temporário com terceirização não suja o nosso nome?
será que a gente não precisa separar o joio do trigo? Nós somos o trigo. Terceirização é o joio. Será que a terceirização... Como é que é aquela música da Rita Lee? Maldito lá? Como é que é a música da Maldita? O filho bastardo lá, o filho... Ovelha negra da família. Será que nós somos da família da terceirização? Bem, gente. Aqui começa a essência do nosso negócio. Nós temos um negócio na mão chamado agenciamento de trabalho temporário. Nenhum dos senhores aqui que toca uma agência privada de trabalho temporário pode dizer que vocês são empresários do trabalho temporário. Já estão começando a se assustar? Ou ainda não? Então, eu vos chamo de agenciadores de mão de obra temporária. Está certo isso? Está errado? Não estão preparados ainda para me pegar? Então, vão se preparando, que eu vou provocar mais. A Márcia, as primeiras reuniões que a gente teve lá na SET, e eu falava que ela era uma agência privada de trabalho temporário. Ela disse, mas agência? Agência é um termo vulgar. Se você acha que a agência é um termo vulgar, imagine o que é terceirização. Essa palavra maldita, mal abençoada, porque terceiro é o cara que ficou terceiro. Veja que eu falei boa tarde primeiro, boa tarde segundo, e na terceira eu gritei, porque é um escândalo a terceirização. E o fato de fiscal do trabalho, o fato do chefe da fiscalização do trabalho, da CIT, secretário de inspeção do trabalho em Brasília, o fato do procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio, o fato do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o futuro presidente do TST, chamar a gente de terceirização é uma ofensa. Eu vos peço que ponham na sua cabeça o que vai ser tratado aqui. Porque, ao aceitarem essas teses, vocês vão ver que, mesmo não sendo advogados e nem contadores, vocês têm discurso para enfrentar qualquer um, seja o fiscal ou seja o presidente do TST. Porque, entendendo o trabalho temporário, vai ser fácil explicar. Para isto, é preciso estudar um pouco mais. Eu tenho certeza que se tiver algum empresário, eu leria empresário. Quem é empresário do trabalho temporário? Quem está no contrato social? 1, 2, 3, 4... Ih, tem bastante gente. Oba! Então, algum de vocês não conhece direito do trabalho temporário. Conseguiram o registro lá na Secretaria de Relações do Trabalho, mas não conhece. Vocês querem ver como eu vou provar que vocês não conhecem direito do trabalho temporário? Bom, ali sou eu, viu, da nossa tela. Estou meio barrigudo para lá de cá. Né? Vai para cá? Você viu que eu estou barrigudo ali? Depois que eu entrei no trabalho temporário, até melhorei um pouco a minha fachada. Nós vamos estudar um pouco o histórico, porque eu não vou poder perder tempo, porque o Felipe tem que encaixar esse problema sério de vocês da estabilidade da gestante temporária. É o seguinte, a nossa associação tem 44 anos. Então, vocês estão falando... Tem gente aqui com menos de 44 anos, levanta o braço. Olha aí, vocês nasceram depois da associação. Você é até empresário, né? Você é empresária, falou, né? Então, você criou sua empresa depois da nossa associação. 4 anos depois, a gente tinha a lei. Então, fomos nós. Vocês estão falando com as pessoas
que fizeram o trabalho temporário no Brasil. Isso é um orgulho. Vocês deviam aplaudir a gente. Vai, aplauda. Quero dizer para vocês que esse negócio é bom. Continue trabalhando nesse negócio que é bom, dá dinheiro. E mais importante, vocês vão estar com o coração de vocês e a mente de vocês. Quem está dando risada? Gostou? Está ganhando dinheiro? Está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro. Vocês vão estar felizes, vocês vão estar completos, porque vocês estão fazendo o futuro do nosso país. Chega de perder emprego para a indústria que vai para a China, serviços que vão para a Índia. E nós, espancando, permitindo que uns idiotas espanquem o trabalho temporário, vocês têm que se revoltar, vocês têm que vir junto conosco, adquirir esse discurso e partir para cima. Veja aqui, ó. O trabalho temporário foi editado em janeiro de 74. 3 meses depois, já tinha o decreto regulamentador. Por que isso? Muito alto? Então segura para mim. Esta lei foi editada no governo militar, pelo, então, presidente Médici. Milico pensa longe. Milico pensou na Petrobras, Milico pensou na Telebrás, Milico pensou no trabalho temporário. Por que o Milico pensou no trabalho temporário? Porque ele percebeu que custo fixo come a receita das empresas. Então, um ajuste fino para o trabalho temporário. Então, eu precisava dar uma alternativa para as empresas. Só que, para evitar a malandragem, para evitar a fraude, eles colocaram um limite muito curto para o trabalho temporário. 3 meses, é muito pouco. Por isso que a gente está buscando 6 meses. Olha só, em 91, a mãe Acertem funda o Sindicato das Empresas de Terceirização e do Trabalho Temporário. Aqui. E é o que acontece. O Sindipreste juntou a gente com terceirização. Sindicato das Empresas de Serviços Terceirizáveis e do Trabalho Temporário. Diga-me com quem andas, que te direis quem és. Nós, trabalho temporário, fundamos a terceirização. E agora estes senhores que estão lá em São Paulo, simplesmente como filhos, ela já está pedindo para eu ficar quieto, para eu não agredir. É a vice que está falando. Esse povo da terceirização simplesmente sequestrou o dinheiro da nossa associação e não põe nada a nosso favor porque eles têm medo, eles são uns medrosos. E a gente tem feito um trabalho não só junto ao governo, mas também dentro da nossa própria categoria. Mas lembra que nós somos empresários também da terceirização. Eu sei, mas eu vou dizer para vocês, levante o braço aqui quem ganha mais dinheiro com terceirização do que com trabalho temporário. Levanta o braço. Oba! Não tem terceirização aqui no Rio? Você ganha mais com terceirização que com trabalho temporário? Quem ganhar mais dinheiro com terceirização, põe na sua cabeça, vou ganhar dinheiro. Vocês fazem terceirização para ganhar dinheiro, para pegar a bucha do tomador de serviços que não quer assumir a bucha. Então, é para vocês. Agora, quem ganha dinheiro com trabalho temporário é patriota. Está contribuindo com o futuro da nação, está trabalhando na empregabilidade, porque o temporário é um estagiário que passa da condição de desempregado para a possibilidade de... Gostou, Eder? Gostou da ideia? Permanente. A gente tem até uns cartõezinhos que a gente usa azul, branco e marrom. Marrom é o desempregado. Branco é o trabalho temporário. Azul, trabalho permanente. Então,
nós sempre vamos buscar o trabalhador temporário nos marginais, nas pessoas que estão desempregadas ou com tempo parcial. Colocamos na empresa para uso da empresa, para a empresa utilizar mão de obra. Decorre disto que, se a utilizadora gostar do temporário, ela é efetiva, certo? E os senhores estão proibidos de criar qualquer dificuldade, seja através de taxa ou de enrolação, para que a utilizadora efetive o temporário. Os senhores têm alguma dúvida disto? Querem saber onde é que está a proibição? Querem base legal? Ou vocês já leram a lei? Sabem qual é a base legal? Alguém tem alguma dúvida? Sabe qual é a base? Qual que é? É. Não, de não poder criar dificuldade. E, portanto, eu preciso evoluir, senão eu vou dar um discurso muito longo. Ai, que pena, eu queria tanto falar tantas coisas para vocês, então vou agredir rápido. Recomendo, a CERT também está estudando novas formas de regulamentar o mercado de trabalho temporário. Mercado de agenciamento de mão de obra temporária. Então, nós estamos querendo dizer o seguinte: se você quiser cobrar uma taxa de recrutamento do futuro temporário que vai ser efetivado, cobre antes e não depois, porque antes é legal, depois é ilegal. Detalhezinho que, se vocês respeitarem, vocês podem ser perseguidos pelo Ministério Público do Trabalho. E o pior, vocês comprometem todo o mercado, né? Um detalhezinho. Então, eu sugiro que a Márcia, que está achando que eu estou falando demais, que ela convoque uma fórum aqui para a gente discutir o contrato de agenciamento de mão de obra temporária e as formas com que vocês devem compor a taxa de vocês e como cobrar isso, certo? Não queremos fazer nenhum cartel aqui, mas queremos que vocês cuidem daqueles pequenos detalhes que podem nos comprometer. Bom, deixa eu continuar. Olha, em 94, o Tribunal Superior do Trabalho disse que é ilegal a terceirização na atividade fim, mas o trabalho temporário é legal. Então, tem alguns fiscais que acham que não pode trabalhar temporário na atividade fim. Vai contar outra, né? Não tem cabimento isto. E depois, a instrução normativa do Ministério do Trabalho, tinha lá 2 mineiros, gente boa, quem sabe eles voltem agora, o Anastasia, que é senadora, ela acabou de ser governador e voltou a ser senador. Na época, ele era o secretário executivo do Ministério do Trabalho. Ele nos deu os 6 meses para o trabalho temporário, foi ele que deu, porque antes era 3 mais 135 dias, né? Era 3 mais 3. Não, era 3 mais 135. 3 mais 1 mês e meio. Depois foi 3 mais 3. Quem deu foi a Anastasia, isso aqui. Daqui. E a Ruth Vilela, que era secretária de inspeção, que também entendia. Então, aqui ela disse, é permitido o trabalho temporário nas atividades recorrentes. Não interessa se é previsível, imprevisível, se é extraordinário ou ordinário, não interessa. Tem excesso de trabalho, é trabalho temporário. Então, não tem cabimento algum fiscal, algum procurador, algum juiz falar, Natal é previsível, então não cabe trabalho temporário. Está aqui. Onde está escrito isso? Nós estamos embasados juridicamente, nós temos discurso. Se vocês forem autuados, ou se o jurídico do seu utilizador começar a causar qualquer pressão em cima de vocês, vocês têm acertem uma entidade com 44 anos, prevista na Constituição brasileira. Nós vamos em defesa de vocês, porque vocês, agências, contra o utilizador, são mais fracos. Nós representamos o segmento. Então, nós temos a obrigação de entrar num processo em que vocês estão com dificuldade com o seu utilizador ou com o governo e partir para defender vocês. Essa é a nossa função. Nós trabalhamos aí, eu e a Márcia trabalhamos
voluntariamente, porque a gente também é empresário, a gente sabe que se a certo for forte, nós também somos fortes. Entenderam? Esta é a intenção da associação. E, por último, o Ministério do Trabalho e Emprego, ó. Ministério do Trabalho e Emprego, ó. Ministério do Trabalho e Emprego, ó. Trabalho, emprego, emprego, trabalho, trabalho, emprego. Ué, o que é isso? O Ministério do Trabalho não era o Ministério do Trabalho? Por que agora é o Ministério do Trabalho e Emprego? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer porque o nome do Ministério do Trabalho mudou para Ministério do Trabalho e Emprego. Alguém sabe? Ousem. Dê um chute, hein? Ampliou o quê? Ampliou a competência do trabalho, do ministério. Existem vários tipos de trabalho, nem todos são. Muito bem, muito bem. Você matou, obrigado. Como é teu nome? Conceição. A Conceição matou. Porque o Ministério do Trabalho é um detalhe jurídico. O Ministério do Trabalho era para todo tipo de trabalho. Né? Então, eu vou mostrar para vocês lá que o trabalho pode ser religioso, o trabalho pode ser escolar, aí ele ia ter que ser Ministério da Cultura ou da Educação, por causa do Ministério, então eles colocaram a palavra de emprego. Essa palavra é essencial no nosso negócio. Porque na hora que vocês tiverem clara evidência de quem é o empregado temporário, você já consegue resolver várias questões jurídicas que nos aflitam e que podem ser facilmente entendidas. E agora, ó, por ação da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, nós temos 9 meses para a substituição. Não conseguimos ainda para acréscimo, mas conseguimos para a substituição. A lei não prevê. E a portaria criou. Mas quem é que vai contra a portaria? Se a portaria está aumentando a empregabilidade, mesmo que ela não esteja respaldo legal, ela é favorável. Foi o maior gol que o Ministério do Trabalho conseguiu neste ano. Aumentou a empregabilidade e resolveu um problema de substituição das gestantes. Agora, a Márcia está me pressionando, eu vou avançar mais. Voltei. É para cá que eu vou. É para cá que eu vou. Voltou. 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 Ops. Quanto tempo tem, Márcia? Que horas são agora? Que horas são? Até as 3? Que maldade, meu avô só... Vocês não querem perguntar enquanto eu falo? Não, vai demorar, né? Ah, que pena. Gente, quem que faz regime aí? Não precisa levantar o braço, não. Não precisa levantar o braço. As mulheres sabem muito bem o que é fazer regime. Não cumpriu o regime, se ferrou. Não é verdade? É ou não é? Está escrito aqui regime do trabalho temporário. O regime é para ser obedecido. O regime é para ser obedecido. Como é uma lei federal, é um regime para ser obedecido por todos os brasileiros, mesmo você que nasceu depois da lei. Antes de você nascer na lei, sua mãe já tinha a responsabilidade de fazer você respeitar o regime do trabalho temporário. Quem não quer obedecer o regime do trabalho temporário, que vá buscar no legislativo mudança da legislação. Mas alguém aqui não quer respeitar o regime do trabalho temporário? Quer fazer um trabalho temporário por conta própria? Vocês podem fazer isto? Não podem. Então, vocês têm que respeitar o regime do trabalho temporário. Você também, viu, Márcia? E outra coisa... E outra coisa. O ministro Fux, que fez uma barbeiragem com o STJ, ao inventar o trabalho temporário terceirizado, ele desrespeitou o regime. Ele é um juiz.
era do STJ, agora está no STF. Como que um juiz da maior corte da justiça brasileira desrespeita o regime do trabalho temporário, criando uma figura amorfa, um bicho, um monstro, de duas cabeças. Uma cabeça trabalho temporário, outra cabeça terceirização. Porra, que é isso, juiz? Que absurdo! Aí vem outro louco aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro e diz assim, trabalho temporário é agenciamento. Mas como o Fux falou que era terceirização com trabalho temporário, eu vou fazer todos vocês a pagarem o ISS sobre a taxa de agenciamento e os direitos do trabalhador temporário. Ô, amor, faça favor, hein? Que abuso. Vocês deviam ser mais revoltados. Vocês têm que pegar esse secretário de Finanças do Rio de Janeiro, entupir ele com respeito à lei. Ele tem que respeitar a lei. Mais do que o regime, eles têm que respeitar a Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, que acatou o trabalho temporário. O nosso trabalho temporário é o legal, não é aquele trabalho ilegal que a Globo fala no final do ano, que o comércio contrata sem registro. Né? Também eles falam, né? Na praia, os caras que vão... Né? Vai aumentar o trabalho temporário na praia. Está registrado? Não é trabalho temporário, né? Acha outro nome, trabalho eventual, acha outro nome. Nosso nome, trabalho temporário, vem da cópia que a nossa lei fez da lei francesa. Então, por isso que esse nome, trabalho temporário, não é muito feliz no Brasil. Mas tem um trabalho temporário legal e o ilegal. E o legal foi recepcionado pela Constituição. E na Constituição, no artigo 7º, inciso 3º, diz que todos os brasileiros, todos os empregados urbanos rurais têm direito ao fundo de garantia. O fundo de garantia substitui a indenização por término do contrato temporário. Então, por isso, os dois institutos não podem conviver ao mesmo tempo. Já falei para vocês que o trabalho temporário é o previsto na lei. E agora eu peço a vocês que me ajudem a ler o artigo 2º da Lei 6.019. O artigo 1º fala do regime. O regime para ser obedecido por todos os brasileiros. É o artigo mais importante da lei. O segundo é o segundo mais importante da lei, que diz o quê? O trabalho temporário é aquele prestado por uma pessoa física. Então, a agência não pode prestar serviço temporário. Ah, como? Serviço temporário? Que nome horrível. Será que existe esse serviço temporário? Será que a pessoa física presta serviços ou presta trabalho? A pessoa física presta trabalho para uma empresa. Que empresa é essa? Quem é essa empresa aqui? Vamos falar, gente. Como? Não, ó, trabalho temporário é aquele prestado por uma pessoa física a uma tomadora. Tomadora. Tomadora é um nome tão horrível quanto terceirização. Porque eu quero dizer para vocês que trabalhador temporário não é suco de laranja para ser tomado. Quem toma, toma serviços, não toma trabalho. A empresa que contrata a agência para utilizar o trabalho temporário, e eu vou provar, se der tempo, se a Márcia deixar, eu vou provar que ela é uma utilizadora. Esse é o termo que a categoria constituída através da CERT está sugerindo a vocês. Detalhezinho? É detalhezinho. Mas é mais fácil explicar. Porque a utilizadora vai utilizar o trabalho de uma pessoa física, na condição de empregado, para atender sua necessidade da utilizadora.
de uma forcinha extra, de um excesso de trabalho, sem demagogia jurídica. Portanto, o trabalho temporário é prestado por um empregado a uma utilizadora, se essa utilizadora tiver substituição de pessoal regular ou permanente. Veja que eu escrevi aqui embaixo, ó. Não consta agência na relação do emprego temporário. Isso é um susto para vocês, não é? O empregado temporário é da utilizadora ou é da agência? Quem falou agência? Levanta o braço. Vamos, gente. Vamos se expor um pouco. Isso. Por quê? Mas tem escritórios de contabilidade que fazem isso também. Então nós precisamos saber o que é relação de emprego, para saber se o empregado temporário é da utilizadora ou é da agência. Sim, mas a agência registra no CNPJ dela. A agência manda o arquivo CFIP para o governo federal com o nome dela e da utilizadora. Como que esse empregado não é da agência e sim da utilizadora? Como? Aqui não fala em agência. O trabalho temporário é prestado por um empregado para uma utilizadora. Bota ali. Para uma utilizadora. Não consta agência na relação de emprego. Querem que avance ou querem brigar mais um pouco? Vamos para frente. Prestar trabalho não é prestar serviço. Serviços é um nome horrível na nossa categoria. Por favor, quando pintar serviço, você corta fora, corta fora, corta fora. Aí, o meu pessoal lá, o jurídico, diz, doutor, o senhor está meio biruta, porque consta lá no artigo 2 que é serviço. Eu vou lá mostrar para vocês. Olha aqui onde tem a porra do serviço aqui, ó. O que é acréscimo extraordinário de serviço? Se você deixa um fiscal pensar o que é acréscimo extraordinário de serviço, meu gente, sai um monte de merda da cabeça deles. Gente, eu digo para vocês, acréscimo extraordinário de serviço é excesso de trabalho. Alguém de vocês já teve excesso de trabalho? Vão ter hoje? É fácil entender o que é excesso de trabalho? É fácil entender o que é excesso de trabalho? É fácil? Vocês entendem o que é excesso de trabalho? Então, um dos motivos justificador do trabalho temporário é excesso de trabalho. Não? Cai fora desses termos aí, ridículo, mal escrito. Excesso de trabalho ou substituição. E vocês vão ver também que a gente defende, a associação defende, não está escrito, mas pode. Sabe aquelas coisas que nunca ninguém escreveu, mas pode? Eu vou contar para vocês também, que é atividade temporária da empresa. Vamos ver. O trabalho é prestado por um empregado. Quando a mãe diz, piá, sabe o que é piá? Piá é menino, guri. Você não vai trabalhar? Você está atrasado. Vai tomar banho. Você está atrasado. Vai trabalhar, menino. Ela não fala, piá, toma banho. Vai prestar serviços. Fala. Então, por favor, trabalhador temporário não presta serviços. Quem presta serviço é a pessoa jurídica. O empregado presta trabalho. Não cometam esse erro. Porque cometem esse erro, fica o louco lá da prefeitura aqui do Rio de Janeiro dizendo que vocês prestam serviço temporário. Não existe o termo serviço temporário. Isso aí é uma locução inexistente. Não existe serviço temporário. A agência não presta serviço temporário e o empregado temporário não presta serviço temporário. O empregado temporário presta trabalho temporário e a agência presta agenciamento de mão de obra temporária. Aonde que tem serviço temporário aí? Não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não existe. Isto não existe. Nem mesmo na terceirização. Porque quando vocês contratam um serviço de terceirização específico, é para atender uma transferência de uma responsabilidade de uma empresa. As empresas de terceirização não são empresas temporárias, elas são permanentes, elas estão ali para prestar serviço de terceirização. Então, a locução serviços temporários não existe. Olha para frente.
Eu sei que vocês estão assustados com essa palavra aqui, utilizadora, mas ela é a mais adequada, tá? Quando vocês vão conversar com os seus tomadores, qual é o argumento que vocês usam para poder vender o agenciamento? Tem algum além desse aqui? A utilizadora reduz custos fixos de salários com trabalho temporário? Não? A utilizadora reduz custos fixos da folha de salários com trabalho temporário? A utilizadora reduz custos fixos da folha de salários com trabalho temporário? Quem acha que não? Ela facilita o uso da mão de obra transitória? Ela evita a precarização existente na terceirização? Trabalho temporário tem que ser remunerado com o mesmo salário do empregado permanente. O trabalho temporário permite a contratação efetiva sem restrições? Sim, né? O trabalho temporário dá garantia jurídica para a utilizadora? E a terceirização dá? Fale não, fale bem alto. Não. Não. Terceirização não tem garantia jurídica. Vocês têm que contratar bastante advogado para defender vocês. O trabalho temporário tem discurso, né? Então, a contratação por empresa interposta é ilegal, é o enunciado 331 do TST. Márcia, quanto tempo eu tenho ainda? 15? 5 minutos. Ah, não. Então vou pular isso aqui. Não, 15 minutos. Não. Vamos embora. Olha aqui, vocês tiveram a Copa do Mundo aqui, né? Quantos empregados permanentes a FIFA tinha? Nenhum. E temporários? 4.000. Quem foi multar a FIFA? Tudo bem que eles eram poderosos, né? E quem pegou a conta foi a Deco, nós dançamos. Todos nós dançamos, eles pegaram a conta. Então, quando a atividade econômica for temporária, vocês podem colocar mão de obra temporária, mesmo não previsto em lei, claramente, mas aceito, né, dentro do posicionamento jurídico, do conceito de trabalho temporário. A atividade econômica da empresa é temporária. Da substituição, o que eu fiz? Estou me perdendo aqui. Eu me perdi já. Mais para frente, né? Aí, a substituição da empregada gestante, que é o caso que o Felipe vai falar com vocês, e também do excesso de trabalho. Eu coloquei excesso transitório de trabalho, que quer dizer o acréscimo que está na lei, né? Por exemplo, vocês vão precisar fazer qualificação dos dados dos empregados para o e-social. Vai ser uma fase transitória, certo? 3 meses, 4 meses, eu não sei quanto que o tempo que o governo vai dar para a gente fazer, mas a gente vai ter um trabalho transitório. Terminou a qualificação, acabou. Então, pode ter temporário. Então, vamos para frente. Isso daqui que eu quero pôr na cabeça de vocês. Essa daqui, vocês vão sair daqui machos. Vocês todos que têm empresa, são concessionárias do governo federal. Vocês não são gigolô de operários. Vocês são concessionárias do governo federal, gente. Vocês foram credenciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para fazer o quê? Hã? Agenciar mão de obra temporária para uma utilizadora com necessidade transitória. E como é que vocês provam para o seu utilizador que vocês são concessionários do governo federal? Como que vocês provam? Vou provar a minha, tá? Minha aqui. Aqui, olha aqui, ó. Ó, brasão da República, meu certificado, Ministério do Trabalho e Emprego, certificado da minha empresa, com meu número aqui, ó. Eu tenho o brasão da República, eu sou representante do governo, meu filho. Me respeite. Você tem que me respeitar. Eu sou uma agência credenciada pelo governo federal. Você está assustada por quê?
Está assustado? Você não... Não, eu que pus. Aqui eu que pus. Mas você pode pôr no teu. Eu que pus, mas você pode pôr no teu, que você não vai estar cometendo nenhuma ilegalidade. Pode pôr aqui, ó. O que está escrito aqui, ó? Trabalho e emprego. O que está escrito aqui, ó? É empresa, é employer, né? Está o quê? Sob o número, ficando autorizado o exercício da atividade do trabalho temporário. Agora, por que eu tomo a ousadia de meter o brasão da República dizendo que eu sou um concessionário do governo federal? Porque eu estudei, o Felipe estudou, nós fomos na Câmara Federal, buscamos o projeto de lei, chegamos à conclusão de que a agência de trabalho temporário, privada de trabalho temporário, por ser privada, porque vocês querem ganhar dinheiro. A agência de trabalho temporário, privada de trabalho temporário, representa o Ministério do Trabalho na relação de emprego entre a utilizadora e o empregado. Vocês não estão aqui só para ganhar dinheiro. Vocês foram credenciados pelo governo federal para representar o Ministério do Trabalho na relação de emprego entre o temporário e a utilizadora. Pô, isso não é terceirização, gente. Isso não tem cabimento. Vocês estão representando o Ministério do Trabalho e Emprego. E mais, quando vocês assinam a carteira de trabalho do empregado temporário da utilizadora, o Felipe ainda tem dúvidas. Eu coloco o nome da agência, employer, e coloco o nome da utilizadora, Petrobras, e digo que aquele empregado é temporário, segundo a lei tal. Por quê? Quem deveria fazer o registro do empregado temporário em sua carteira era o Ministério do Trabalho, e não a agência. E o que aconteceu? O Ministério se tocou que ele ia travar o Brasil. Então, ele credenciou vocês para fazer, em nome dele, o registro do empregado temporário da utilizadora transitória, com motivo transitório. Vocês têm alguma dúvida? Estão assustados? Vamos para frente. Aqui é o seguinte, tem gente que consegue o certificado do registro de trabalho temporário e depois rouba o dinheiro do trabalhador. Isso é crime. Isso é crime. Não pagar o direito do trabalhador, se tiver alguém fazendo isso, é criminoso. O dinheiro do trabalhador temporário é inegociável. O utilizador transitou por você, e você passou a mão, você cometeu o crime. Está previsto na Constituição, no artigo 7º. Portanto, a Márcia ainda está prevaricando, mas a gente está pressionando a cabeça dela para que... Ô, meu filho, está se batendo aí, trabalho temporário. Para que todas as agências aqui tenham o segundo certificado, que é o certificado de registro. Porque se tiver um malandro na nossa categoria, roubando do trabalhador, colocando empresário fantasma no contrato social, vocês contam para nós. Olha aqui, doutor, tem isso aqui que está aprontando. O Ministério do Trabalho não vai chamar vocês. A Justiça do Trabalho não vai chamar vocês. O Ministério Público vai pegar o teu utilizador e espancar o teu utilizador e prejudica para todos nós. Então, vocês têm que contar para nós. Ó, chama essa tal empresa aí, dá uma verificada, porque tem algumas coisas estranhas. Então, nós estamos no interesse da categoria para fazer valer a qualidade de cartório. Nós somos o cartório do Ministério do Trabalho. Na relação de emprego que existe entre o trabalhador temporário, o empregado temporário e a utilizadora. Vocês entenderam por que vocês têm que ser associados e ter o certificado? Se você chega no seu tomador e pega um picareta com uma taxa abusiva, a gente sabe que ele está aprontando.
Tem gente que faz empresa de trabalho, agência de trabalho temporário também transitória, né? Vai, rouba e põe outros sócios, né? Vai, rouba e põe outros sócios. Bom, claro, cai uma coisa dessa na mão do juiz, ele vai dizer, essa categoria só tem pilantra. Então, quando vocês forem a seus tomadores, assim, o seu tomador, o seu utilizador vai dizer, escuta, tua taxa está muito alta, você está me cobrando muito, isso não tem cabimento. Veio uma empresa aqui que me mostrou isso, mostra aí que ela é credenciada pela categoria. Nós somos categoria. O outro certificado é de cartório. Cartório do Ministério do Trabalho e aqui da categoria. Então, vocês, meu filho, se não tem o certificado da CERT, alguma coisa tem. Esse cara é um transitório. Entenderam o porquê do certificado? E argumento também para vocês. Deve colar da proposta. Você veja que nós fizemos isso é uma coisa também legal, viu? A gente fez uma palestra para utilizadoras e eles não sabiam o que tinha que pedir. O que acontece, preste bem atenção. Uma utilizadora, vamos supor que fosse aqui a Petrobras, vai precisar, já está na hora, mas está me pressionando. Ai, meu Deus, tem que cortar. Uma utilizadora está com uma necessidade transitória de fazer qualificação dos dados do e-social. Chama uma agência e pede, eu quero trabalho temporário. Ela diz, pois não, como faz a taxa, negocia a taxa. Coloca o temporário dentro da utilizadora. E essa agência não é credenciada pelo Ministério do Trabalho. O que acontece? Fraude. Fraude. Pura fraude. Só que a utilizadora pensa que tudo que é agência de trabalho temporário é igual a terceirização. É tudo igual. Tudo igual. Não conhece a lei. Só quer precisar de um reforço de mão de obra. Contrato temporário, mas contrato ilegal. Quem que vai apanhar? A utilizadora. Daí, eles vão fechar a porta para vocês os novos contratos. Então, é preciso, a gente tem que fazer um papel educativo junto às utilizadoras, junto ao próprio Ministério do Trabalho, que não sabe que nós somos concessionários do governo federal. Quando eu falei isso lá dentro de Brasília, assim, que é isso? De onde é que você tirou isso? Tirei da lei, meu filho. Se leu a lei? Você é fiscal do trabalho? Você leu a lei? Não leu? Te empresto a lei? Está aí escrito. Então, nós temos que fazer um papel educativo de explicar para a utilizadora, de explicar para o juiz, de explicar para o nosso advogado trabalhista, que ainda fica falando que relação de emprego temporária é relação triangular. Eu mato esse desgraçado. Não tem triângulo nenhum na relação de emprego temporário. Não tem. Não deixa eles falar isso. Como a Márcia está me impressionando, eu vou logo direto lá na relação triangular. Olha aqui, vocês já ouviram falar aí da Convenção Internacional do Trabalho? Organização? É um órgão que pertence à ONU. Ela faz recomendação aos países signatários. Então, a Convenção 181 é relativa às agências de empregos privados, que é de junho de 97. Esta convenção criou o termo de agência de emprego privada, que, como tem conflito entre agência de emprego e agência de trabalho, a gente, na CERT, adotou agência privada de trabalho temporário. E olha aqui onde é que está o termo utilizadora. Então, se vocês falarem que eu estou falando asneira, eu vou dizer que primeiro vocês vão lá e destruam o OIT. Metem uma bala lá mesmo, porque o termo utilizadora está aqui. Ops. Aqui só para rapidamente, porque o conceito de emprego às vezes fica complicado. A gente fala que trabalho é gênero. Aperto sempre o botão errado aqui, desculpa. Trabalho é gênero e emprego é espécie. Trabalho é o esforço para a consecução do resultado. Trabalho é um termo bem abrangente. O trabalho pode ser mecânico, animal ou humano. O trabalho mecânico da turbina do avião é empuxar o avião. Você não vai dizer que aqui não é um trabalho, é um trabalho. O trabalho animal,
Vocês conhecem algum trabalho animal, né? Claro. Quando eu falo isso para os meus advogados que tem trabalho animal, eles quase querem me quebrar de pau. Não apela, doutor. E tem um trabalho humano. O trabalho humano pode ser voluntário, religioso, escolar e até fisiológico, principalmente ali nas calçadões de Copacabana, né? É trabalho. Agora, o que quer dizer emprego? Emprego é uma espécie de trabalho. É o trabalho que atende 4 requisitos: subordinação, salário, rotina e pessoalidade. O trabalhador temporário é subordinado à utilizadora? Quem manda no temporário é a utilizadora? É. O salário dele é equiparado ao pessoal permanente? Ele tem que ir todo dia no local que foi contratado? Ele pode mandar a irmã dele no lugar dele? Então ele é o quê? Empregado temporário. Quem que disse que isso daqui é emprego? A CLT, no artigo 3º, que diz: para ser empregado é preciso ter subordinação, salário, rotina e pessoalidade. Agora vamos ver a doméstica de vocês, a faxineira. Ops, desculpa, hein? Você manda na tua faxineira? Manda. Você define um salário? Defino. Ela vai toda terça-feira? Vai. E quando ela não pode, ela pode mandar a irmã dela? Pode. Pode. Então, aí não é mais emprego, entendeu? Então, quando algum juiz quiser descer o cacete em vocês, não, essa faxineira é tua empregada. Para ser empregado, tem que obedecer os 4 requisitos. Se um deles não passar, não é empregado. Então, agora, vocês não fizeram o curso de Direito, nem o pós-graduação de Direito do Trabalho, mas vocês já sabem definir o que é um emprego, empregado. Certo? E vamos lá para a última, que eu quero... Onde que está a minha tela da relação de emprego? Mais para frente? Não. Aqui. Eu odeio quando meus advogados falam que a relação de emprego é relação triangular. Triangular por quê? Porque tem a utilizadora, tem o empregado temporário e tem a agência, certo? Errado. Vocês conhecem uma empresa de terceirização que precisa ter autorização do Ministério do Trabalho para prorrogar o contrato deles? Vocês conhecem? Não. Vocês conhecem alguma empresa que pede autorização para o Ministério do Trabalho para prorrogar algum contrato? Não. Somente as agências credenciadas pelo governo federal para fazer agenciamento de mão de obra temporária para a utilização de uma empresa com necessidade transitória de substituição ou excesso de trabalho pode ter essa condição. Portanto, se alguém falar para vocês que a relação de emprego entre o trabalhador temporário, o empregado temporário, o trabalhador temporário também não está errado, né? Porque trabalho é gênero, emprego é espécie. Mas é melhor ser específico. Se alguém falar para vocês que a relação de emprego entre o empregado temporário e a utilizadora é uma relação triangular, não. Ops. Utilizadora, agência, ministério e empregado. A utilizadora necessita temporários. A agência recruta e administra. Vamos mostrar lá, você lá que falou para mim, ó, tua função é cartorial. É recrutar e administrar a folha de salários. O ministério diz assim, ó, se quiser prorrogar, me consulta, porque eu desconfio das fraudes. Por isso que o trabalho temporário tem um prazo tão curtinho. E, por último, o empregado. Ele tem que trabalhar e aceitar as condições do trabalho temporário. Então, não é uma relação triangular, porque tem quatro agentes. E, segundo, não tem nenhum triângulo aí, né? Tem uma linha direta. Certo? A utilizadora poderia contratar o empregado temporário diretamente? Por quê? Exatamente, porque a lei criou o trabalho temporário. Mas por que vocês acham que a lei meteu 2 agentes aqui no meio, entre o empregado temporário e a utilizadora? Está escrito na lei para
tudo do mercado de trabalho. Então, os senhores, além de agentes credenciados pelo governo federal para agenciar a mão de obra temporária, ela quer que eu vale logo dos 9 meses, ele tem que... Até me perdi, mas... Me perdi. Ela quer que eu volte lá para o temporário. Vamos lá. Vamos lá. Vou rapidinho, tá? O que está escrito aqui, ó? Celebração direta para 6 ou 9 meses. Então, se algum... Tem advogado aqui? Levanta o braço. Se algum advogado de vocês dois quiser me dizer que não pode contratar o temporário direto por 6 ou 9 meses, abra a boca agora. Porque a minha advogada acha que não pode, no caso de acréscimo. Eu disse para ela, leia a lei. Certo? Os primeiros artigos são os mais importantes. E um capítulo manda num artigo. Depois, no artigo 2º, fala que é substituição por mais de 3 meses. E depois, no parágrafo único, fala que é 9 meses. Então, a portaria apartou substituição de excesso de trabalho. Substituição, 9 meses. Excesso de trabalho, 6 meses. Pode contratar direto por 6 meses no excesso de trabalho? Sim, pode. Se não pode, vai lá e corta o título 1. Porque o título 1 diz assim, autorização para a celebração de contrato temporário por período superior a 3 meses. No artigo número 3, que foi mal escrito, foi uma infelicidade. Aliás, nós fomos no consultoria jurídica e dissemos, meu Deus, você vai soltar essa porcaria? Meu Deus, a gente foi ousado, chamamos que a portaria era burra. Porque aqui, e outra coisa, os advogados sabem que é preciso ler, mas eles não podem se perder no detalhe. A lei tem uma filosofia, uma estrutura, tem que respeitar. Se esse artigo 3º desrespeitar o título, ele está morto. Então, tira o título. Aí, o que aconteceu aqui? Olha, e é onde a minha advogada me pega. Na hipótese legal de acréscimo, será permitida a prorrogação do contrato por até 3 meses. Além do previsto no artigo 10. Será permitida a prorrogação? Se no título fala que o contrato pode ser superior a 3 meses? Claro que é permitida a 3 meses. Já estava nas portarias anteriores. E outra coisa aqui, ó, o artigo 4º. Pois não. Então, o senhor não há diferença entre substituição e prorrogação efetiva? A substituição do efetivo ou acréscimo? Então, pode para tudo? Não, senhora. Não, senhora. Olha aqui, ó. O número 1 fala que é contrato superior a 3 meses. A senhora concorda? A senhora concorda que o item 1 diz autorização. Autorização para quem? Para os concessionários do governo federal, que somos nós. E para a utilizadora. A autorização para contrato de trabalho temporário por prazo superior a 3 meses. O que diz o artigo 2º? Substituição pode até 9 meses. E o 3º? Até quanto? Ele diz que poderia ser prorrogado. 6 meses. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Eu vou te provar. Pode. Se o pensamento fosse dessa linha, o capítulo não seria autorização, seria contratação. A partir do momento que o capítulo fala de autorização, ele não fala de contratação. Então, a contratação não poderia ser imediata e no prazo de 6 meses. Porque, senão, o capítulo 1 não viria em autorização para a celebração. Ele já viria direto contratação acima de 3 meses. Essa é a minha interpretação. Amigo,
aceito a sua ponderação, mas data vênia eu não concordo com o senhor. Porque aqui diz autorização para celebração. Não é obrigatório, mas é opcional. Você pode contratar por 9 ou por 6 meses. E prova ainda na sequência desse sistema aqui, ó. Os senhores já ouviram falar do sistema de registro das empresas de trabalho temporário, que para nós chama-se Sirete. Está aqui, ó. Sirete. O Sirete é o CAGED do trabalhador temporário. Não existe... Obrigado, viu, moça? Como é teu nome? Como? A Lidiana está comigo aqui. Obrigado. Pelo menos o meu eu consegui. O Sirete é o sistema de registro das empresas de trabalho temporário. Como agência de emprego de trabalho temporário, agência privada de trabalho temporário, tem a função de substituir o Ministério do Trabalho e ajudar no estudo do mercado de trabalho. Já mostrei para vocês que estava no artigo número 1 da portaria, estudo do mercado de trabalho. A gente, como concessionário do governo federal, temos a obrigação exclusiva. Só nós fazemos isto. Ninguém mais faz. A gente tem que enfiar a informação no Sirete, disponível no site do MTE. Não é no site da Caixa Econômica, nem da Previdência Social, é no site do Ministério do Trabalho, do qual fomos concedido o poder de representá-los. E, na sequência, eu lhes mostro que tanto a contratação, qualquer contratação que vá passar de 6 para 9 meses, tem que pedir autorização prévia de 5 dias. E, na contratação de 3 meses, não precisa pedir autorização. Vai contratar direto por 6 ou por 9, tem que pedir autorização com 5 dias de antecedência. Quando é prorrogação, também tem que ser pedido 5 dias antes do término. Então, nós temos aí dois prazos. 5 dias para contratar por 6 ou por 9, ou 5 dias para prorrogar. Prorroga por quanto precisar, né? Porque vocês sabem que o trabalho temporário não é trabalho por prazo, é trabalho limitado ao motivo justificador. E vou dizer para vocês o que nós estamos praticando, que é mais fácil, né? Quer dizer, bom, a lei está aí, a portaria está aí, criando a possibilidade de contratação direta por 6 meses para excesso de trabalho, tira esse termo, acréscimo extraordinário de serviço. Sem necessidade de prorrogação. É ótimo isso. Com 5 dias de antecedência, o senhor tem que pedir. Sim. Depois, se o governo quiser autorizado, você contrata. Só que aí, depois vamos falar das práticas, né? E também, o senhor contratou por 3 meses, certo? E o senhor diz, puxa, o tomador não atendeu a sua necessidade transitória. Então, vamos prorrogar por mais 3 meses. O senhor tem que pedir com 5 dias de antecedência, certo? Então, os 5 dias são para contratação de 6 ou 9, ou para prorrogação, certo? Agora, o senhor não pediu prorrogação, o senhor não informou nada, o senhor simplesmente contratou o temporário para um motivo justificador que o senhor nem sabe se vai atingir 3 meses, certo? O que é que o senhor vai fazer? No dia 7 do mês seguinte, o senhor vai ter que informar o CAGEDinho para o governo federal, até o 7º dia do mês seguinte. Então, como é que funciona? Para contratação direta de 6 ou 9 meses, pede com 5 dias. Para a prorrogação, seja ela qual for, pede com 5 dias. Não fiz nada, contratei o temporário, ele está atendendo a demanda, dia 7 você manda o Sirete, não manda para o CAGED. Qual é o grau de autonomia que nós, empresas, temos para a administração do contrato temporário diante dessas modificações que estão acontecendo? Eu tinha um conhecimento que a autonomia de uma empresa prestadora de serviço, a nível de trabalho temporário, que eu sempre coloquei assim,
ela tem uma autonomia de administrar o contrato por 3 meses. E isso ia ter uma variação de acordo com a demanda de cada RH de cada empresa. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho uma informação que eu passei a ter uma elasticidade maior desse contrato, inicialmente, na área de contratação. Possibilidade. O senhor pode, se quiser. A tomadora, o senhor lembre-se do seguinte, Monteiro. O senhor representa o Ministério do Trabalho. Sim. O senhor vai ser convocado por uma utilizadora. Esta utilizadora vai dizer, Monteiro, cadê o seu registro no Ministério do Trabalho? Sim. E o senhor vai dizer, além do mais, eu tenho o registro na CERT. Certo. Aí a utilizadora assim, Monteiro. Eu estou com um projeto nas Olimpíadas. Preciso montar a barraca por 6 meses. Tenho só 5 empregados permanentes. Vou precisar de 200 temporários. Será que é permitido? O senhor, que é representante do governo federal, vai dizer assim, bom, eu acho que cabe. Apesar do senhor ter só 5 efetivos e o senhor precisar de 200 temporários, que vão ajudar essas 5 pessoas inteligentes a fazer a montagem, eu acredito que seja, o senhor acredita que seja acréscimo extraordinário de serviço. Certo. Que para nós é excesso de trabalho. Não use essa palavra serviço que é uma bosta. O senhor chegou a essa conclusão. O senhor chegou a essa conclusão em nome do governo federal. Sim. Aí o senhor negocia com o seu utilizador uma taxa de agenciamento. No momento em que o senhor assina esse contrato de agenciamento com a sua utilizadora, o senhor passa a ter uma procuração em nome dessa utilizadora para ir no mercado dos desempregados ou de tempo parcial e oferecer para ele um contrato temporário. Sim. Certo? Agora, a empresa, sua utilizadora, diz, eu tenho certeza que eu vou precisar de 6 meses. O senhor diz, olha, saiu uma portaria nova que o Ministério do Trabalho está fazendo, um gol, e diz o seguinte, se o senhor quiser, eu posso ir até o Ministério do Trabalho e pedir para contratar direto por 6 meses. Por que eu lhe falo com tanta consistência? Porque a gente fez parte da construção dessa portaria. E nós tínhamos um grande medo, ainda temos, né, porque a gente levou o Mauro e o Maurício lá em São Paulo, de que eles tratem o trabalho temporário por prazo determinado. 6 meses é determinado, certo? E o nosso prazo é limitado ao motivo justificador. Portanto, se o senhor quiser, o senhor pode ir no RH da tomadora, mas lembre-se, o senhor é um representante do governo federal. Quem é que vai dizer se o motivo é justificador ou não? É o senhor, porque ele não pode contratar direto o temporário. Ele vai ter que contratar diretamente através da agência do Monteiro. O Monteiro diz assim, não, é acréscimo de serviço. É excesso de trabalho. Quer que contrate por 6 meses? Quero. Então, só um minuto. Vou no Ciret e digo assim, 200 temporários, manda para ele. Quero que esses 200 sejam por 6 meses. O Ministério do Trabalho vai dizer para o senhor, sim ou não. Então, por que o senhor tem dúvida que não pode? Para nós concluirmos o assunto, eu acho que o senhor foi objetivo, a minha interpretação é a seguinte, não sou nenhum jurista, é que no momento que eu tenho uma caracterização que eu vou utilizar, ou uma informação que eu vou utilizar 6 meses, naquele processo antes, que nós estamos falando sobre acréscimo de extraordinário de serviço, eu não vou ter mais a necessidade, que já era habitual, pedir uma prorrogação de 3. Eu já faço o meu pedido inteiro de 6 meses. Era isso que eu queria finalizar com essa interpretação. E mais uma coisa para o senhor, já que o senhor pegou nesse pé. O senhor veio aqui, pediu uma autorização prévia de 5 dias, com 5 dias de antecedência, para fazer uma contratação superior a 3 meses, a 6 meses, para o excesso de trabalho, certo? O senhor fez uma vez. Quando o senhor chegar nessa condição aqui, o senhor não precisa informar. Então, é aqui, vou falar mais uma coisa prática para vocês, é aqui que o Ministério do Trabalho se perdeu.
e o Ciret não está funcionando. Vocês perceberam que o Ciret não está funcionando direito? Hã? Eles se perderam aqui, gente. Porque aqui era para fazer todo mês, certo? E ali é com 5 dias. Aí eles não sabem mais se é todo mês ou 5 dias, todo mês ou 5 dias. Então, como nós somos empresários, como a gente tem que tocar a nossa empresa, independente do governo, certo? Vamos fazer na prática. O que é na prática? Esqueça essa possibilidade de contratação por 6 ou 9 meses. Contrata o trabalho temporário normal, como sempre foi. Precisou, prorroga, acabou. Manda o arquivo todo mês e pronto. Porque você vai contratar por 6 ou 9 meses, vira um sachicho. Você concorda comigo, Lília? Então, pronto. É a prática, entendeu? Fala, moço. Como é teu nome? Como é teu nome? Presta o microfone para ele ali. Não. Fala um pouquinho que ele precisa gravar ali, faça agora. Não, doutor, concordo com o senhor. A gente permanece do jeito que está e vai prorrogando de acordo com a necessidade. Motivo justificador. Certo. Então, gente, uma coisa é a lei, outra é a prática, né? Nós não vamos estar desrespeitando a lei, mas vamos estar fazendo o que é mais conveniente. Porque nós aqui, nós já estamos brigando com o Ministério do Trabalho. Como é que ele quer? Ó, presta atenção. Como é que ele quer que eu contrate um temporário por 6 meses? Não tem cabimento. O prazo aí é um dos fatores, é o fator decisivo. No último segundo do 3º mês, o contrato está rescindido, queira a utilizadora, ou queira o trabalhador, ou queira a agência, acabou. O tempo, ninguém pode com o tempo. Ninguém, nem Deus pode com o tempo. O tempo é determinante, ele corta. Se você passar 1 minuto, descaracterizou o contrato, se ferrou, certo? Nós também temos uma briga aqui entre 90 dias e 3 meses, que é papo para outra reunião. Então, o tempo é limite. O tempo é limite, não é motivo. Então, não existe trabalho temporário de 6 meses. Existe trabalho temporário até 6 meses. Até 9 meses. Quem define o motivo justificador, certo? Por isso que os senhores são representantes do governo federal, porque o governo federal não teria pernas, braços, inteligência para poder chegar nas utilizadoras e dizer é motivo, não é motivo, é motivo, não é motivo. Os senhores é que fazem isto. Os senhores contratam para atender um motivo. Se chegou no limite, reincide. Ah, eu acho que vai passar 3 meses. 5 dias antes, hein? Que nós também achamos ruim. 5 dias é muito tempo. 5 dias a gente já não sabe se é útil, se não é útil. É 1 semana antes. Então, já é um complicador, né? Porque o utilizador, às vezes, não sabe se termina ou se não termina. Não, ele geralmente avisa no último dia. Pois é. Ora, se ele avisa no último dia, o que acontece contigo? Hã? Agora, vamos na prática, gente. Vamos falar na prática. Se o teu utilizador sempre fala no último dia, o que vocês vão fazer? Hã? Olha aqui, vocês vão informar mesmo no último dia. Informa. Informa no último dia. Exatamente. Obrigado aí. Informa no último dia mesmo. E se der problema, vocês mandam e-mail para nós. Certo? Porque... hã? Não está funcionando o Ciret. Ele não está... No último dia, ele disser não, eu corrijo. O Ciret, a gente está trabalhando bastante em cima do Ministério do Trabalho, eles estão com um problema sério lá, eles não têm recursos. Tanto que o S-Social foi para... Eu não sei se sai, né? Viu, gente? Na prática, o que acontece é que o utilizador avisa no último dia. Certo? Então, cabe a vocês, como representantes do governo federal, colocar um alerta na folha de salário dos temporários para chegar no 7º dia ou no 8º dia antes da rescisão e avisar o tomador. Mônica, pode ser do novo governo federal? Eu já fiz uma brincadeira aqui. Vocês entenderam? Eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês.
para utilizadores e não para tomadoras. Trabalhador temporário não é suco de laranja para ser tomado. É utilizadores, o termo que nós estamos usando. Vocês devem negociar somente a taxa de agenciamento. Direitos do temporário são inegociáveis. Quem pôr a mão nesse dinheiro é ladrão, é bandido, é criminoso. E vocês vão contar com a nossa fúria para pegar vocês. E o contrato de agenciamento, sem o contrato de agenciamento que eu estava falando, não existe o contrato temporário. Porque vocês são os representantes do governo federal e primeiro precisa fazer o contrato de agenciamento. Você não pode fazer o contrato temporário sem ter o contrato de agenciamento, porque vocês não estão autorizados legalmente em nome da autorizadora. Para agenciadores. Não. O empregado temporário é da utilizadora, não é da agência. Isso resolve uma série de questões jurídicas que vocês têm. Não existe prestação de serviços temporários. Ninguém presta serviços temporários, nem a agência, nem o empregado. O empregado presta trabalho e a agência presta agenciamento. Quem presta serviço é terceirização. Trabalho temporário e mão de obra, terceirização e serviço. A relação entre o empregado temporário e a tomadora e a interposta, como é que não é interposta? É utilizadora. É uma relação interposta e não triangular. Se fosse triangular, podia ser quadrangular. E, por último, trabalho temporário não é terceirização. Trabalho temporário não é terceirização. Trabalho temporário não é terceirização. Obrigado. O que o Marcos fez aqui, na verdade, é um exercício que nós acertem. Nós temos feito ao longo dos últimos 3 anos. O que acontece? Esse trabalho de sensibilizar o que é terceirização e o que é trabalho temporário. Nós não somos contra a terceirização. Todos nós somos empresários, inclusive o doutor Marcos aqui. Mas nós entendemos que o que a gente tem que defender é o que tem como lei. E a lei hoje é o trabalho temporário. E a gente também entende que se nós conseguirmos avançar e atualizar a lei, conseguir melhorar a Lei 6.019, a terceirização provavelmente virá atrás, ou será uma consequência, né? Por isso, nós estamos sensibilizando vocês com esta diferença. E esse monte de reflexões aí, utilizadora, palavras novas para o nosso vocabulário, na verdade, não deixa de ser um exercício mesmo para a gente poder avançar no trabalho temporário. Tá? Bom, eu coloco a certa à disposição para vocês, para qualquer dúvida, qualquer questionamento.